Hoje, irmãos, nós vamos tratar sobre a doutrina da regeneração. Nós vamos fazer hoje a exposição do verso de número 25 e vamos ver o que o verso 25 nos ensina aqui sobre o que vem a ser a regeneração. É claro que nós não vamos ver tudo sobre a doutrina da regeneração, mas nós veremos algumas implicações que estão aqui contidas no verso de número 25 aqui do capítulo 5 de Gálatas, e também quais são aqui as devidas implicações que a regeneração ela nos concede por meio da obra do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela deve lutar contra o pecado, sempre. Mas sem o Espírito Santo, essa luta ela está perdida. Em todo o capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele já vem afirmando aqui a necessidade da obra do Espírito Santo na aplicação da salvação. A obra da salvação, meus irmãos, nós já sabemos, nós já estudamos aqui, que ela envolve basicamente a regeneração. Eu estou basicamente pontuando apenas o que a gente pode considerar aqui de destaque em toda a exposição aqui da carta aos Gálatas, mas o apóstolo Paulo ele vai mencionar aqui de forma resumida a regeneração, a justificação. Ele menciona, por exemplo, lá no capítulo 4, a adoção, e agora aqui nos capítulos 5 e também no capítulo 6, mas em destaque está maior no capítulo 5, ele fala da obra também da santificação, ou do processo da santificação em nós. Nós já vimos, por exemplo, no verso 16, que o Espírito Santo é que é o agente desta grande obra em nós. Nós verificamos também no verso 17, que é o Espírito Santo que nos habilita a lutar contra o pecado, que é o contexto aqui que envolve a realidade da nossa vida cristã como militante no contexto que ainda nós vivemos. Nós vimos no verso 18 que o Espírito Santo ele nos concede resistência e também nos concede vitória sobre o pecado. Versos 19 até o verso 21, ele nos mostra aqui quem são aqueles e também quais são as obras daqueles que não têm a habitação do Espírito Santo, mas ao mencionar aquelas obras da carne, ele está lembrando que elas, infelizmente, se manifestam também no meio da igreja. Os que não têm a habitação do Espírito Santo, eles estão no nosso meio. Os versos 22 a 23, ele agora contrasta dizendo que a evidência dos que verdadeiramente possuem a habitação do Espírito Santo, eles têm o fruto do Espírito. E no contexto aqui, inclusive, dos versos 22 e no restante do verso 23, nós podemos ver que, inclusive, essas marcas do verdadeiro crente, a gente pode usar essa expressão, mas a habitação do Espírito Santo envolve aquelas evidências, aquelas, digamos, virtudes lá do fruto do Espírito, como marcas que são internas, elas não são apenas externas. Você, por exemplo, vê o contraste entre o legalismo e o cristianismo genuíno. O cristianismo, quando ele se baseia só na sua tradição, ele se torna uma religião legalista, porque ele se baseia apenas naquilo que é externo. E eles se esquecem daquilo que envolve a ação internamente do Espírito Santo em nós. Então, as marcas realmente que envolvem o verdadeiro cristianismo em nós, elas são produzidas no nosso coração. Então, aquelas obras que envolvem, aquele fruto, né, que é algo que é produzido dentro de nós, ele envolve então aquilo que Deus, ou que o Espírito Santo produz no nosso coração. E coração, quem só conhece é Deus. Os versos 22 e 23 deixam isso claro. O fruto do Espírito é algo que somente Deus pode produzir, somente Deus pode atestar realmente quem são os verdadeiros crentes. Na sequência também, nós vimos aqui no verso 24, o primeiro resultado da obra do Espírito Santo, quando ele nos conduz à justificação, ele produz em nós também a santificação, que é a mortificação dos nossos pecados. Verso 24 deixa claro que aqueles que são de Cristo, vimos a harmonia entre a obra redentora de Cristo e nós vimos a harmonia também com relação à obra do Espírito Santo em nós, em que eles sincronizam perfeitamente a nossa liberdade do pecado e também a nossa liberdade da maldição da lei.
quando Cristo morre na cruz, o Espírito Santo ele imputa aquela obra em nós, de maneira agora que nós morremos para o pecado, assim como Cristo morreu por nós. E o seu sangue derramado, ele nos purifica de todo o pecado. Então, aqueles que são de Cristo, eles crucificaram a carne. Eles crucificaram a carne e as suas concupiscências, ou seja, eles não têm mais inclinações, não há mais nenhuma inclinação no nosso coração para o pecado. Mas como que alguém pode lutar contra o pecado se ele não tiver o Espírito Santo? O verso 25 nos lembra essa pergunta. Como que alguém pode se dizer que é de Cristo Jesus se ele não tem a habitação do Espírito Santo? E como eu fiz questão de mencionar que Cristo e o Espírito Santo, eles trabalham juntos nessa obra salvífica em nós para nos libertar do pecado. Porque a liberdade do pecado e também da maldição da lei, ela aqui reforçada mais uma vez como base aqui na obra, não é parcial. O verso 25 está destacando que a obra do Espírito Santo ela é completa. Ela é completa. Alguém que se diz ter os seus pecados cancelados porque ele diz que crê em Cristo, isso tem que também ser evidenciado pela ação do Espírito Santo quando há evidências claras na sua postura de vida, na sua conduta de vida, que realmente a graça de Deus pela obra de Cristo o alcançou. Então, sem o Espírito Santo, ninguém recebe Cristo, e ninguém pertence a Cristo, e ninguém está salvo dos seus pecados. Então, como que alguém poderia dizer que, no contexto aqui do verso 25, está liberto do pecado, sem que ele não tenha duas coisas fundamentais que o verso 25 nos diz aí? Olha o que o verso 25 destaca. Eu quero destacar, em primeiro lugar, esses dois verbos introdutoriamente, quando ele diz aí, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, duas coisas fundamentais que o Espírito Santo, de forma resumida, produz aqui no verso 25. Viver e andar no Espírito. Estes verbos aqui, eles revelam que a atuação do Espírito Santo em nós, ela, como eu já disse antes, ela não é parcial, ela não é incompleta, mas ela é total e ela é permanente em nós. Eu quero me deter, antes da gente analisar esses dois verbos, me deter primeiro aqui a essa partícula se, essa conjunção se. Vamos começar por ela aqui na análise, porque ela é aqui importante, ela é fundamental na interpretação desse versículo aqui no contexto do capítulo 5. Porque quando ele diz, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Em outras palavras aqui, se você tirar essa partícula se, ou essa conjunção aí de condição se, o texto muda. O versículo, se você tira, é como se ficasse apenas uma opção. Pode ou não pode? E lembremos que essas partículas que estão contidas nos textos das Escrituras, elas fazem uma diferença muito grande quando a gente vai interpretar a Bíblia em relação à obra da salvação em nós. Porque, veja, essa partícula C, ela está impondo aqui uma condição da soberania de Deus. Porque se o Espírito Santo nos fizer voltar à vida de novo, nós andaremos no Espírito. Então, aqui ele está considerando que se vivemos, nós também andaremos no Espírito. Se alguém diz andar, e a palavra andar aqui, ela envolve a ideia da prática daquilo que você crê. Então, se você andar no Espírito, primeiro você precisa estar vivo no Espírito, para que você esteja livre do domínio do pecado. O pecado, irmãos, infelizmente, ele ainda, de alguma maneira, ele age no nosso coração. Ele não domina mais o nosso coração, mas ele, em certa medida, ainda está vivo no nosso coração. Mas aqui, nós precisamos lembrar que a inclinação da vontade natural dos nossos pecados, infelizmente, ainda se manifesta em nós. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que esse viver é no Espírito e não de nós mesmos. Então, veja, por exemplo, aí o contraste disso com a situação, inclusive, dos próprios Gálatas em relação aos legalistas, lá, os judaizantes. Quando o apóstolo Paulo está mencionando isso, a gente precisa lembrar que os judaizantes, eles prometeram aos Gálatas que eles seriam recebidos no reino de Deus
se eles voltassem de novo à obediência da lei de Moisés e se eles fossem circuncidados. Veja, eles fizeram uma promessa. Eles fizeram uma promessa. E o que os judaizantes aqui estavam prometendo aos Gálatas era algo extremamente contrário ao que o apóstolo Paulo já tinha ensinado aos Gálatas lá no capítulo 4, o verso 19, quando Paulo ele havia dito, como porém, lá no capítulo 4, verso 29, ele já havia dito que, como porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também, agora ele menciona isso no contexto, quando ele fala de Ismael e Isaque. Ismael representa a carne, veja a analogia aqui de novo, ou uma alegoria, né? Eu prefiro usar o termo analogia, porque a analogia ela fica muito bem mais clara quanto ao que significa aqui. O apóstolo Paulo está usando um fato histórico que aconteceu na antiga aliança e trazer o significado bíblico disso agora para a nova aliança. Então, quando ele menciona o contexto de que Ismael é a carne, e lembra, a queda veio primeiro, no contexto em que depois, a partir da queda, Deus dá a promessa. Mas aqui nós somos lembrados de que a carne persegue o que nasceu segundo o Espírito. Então ele está lembrando que nós, assim como Ismael odiou e perseguiu Isaque, assim também a carne persegue aqueles que agora estão vivos no Espírito. Ou seja, nós somos lembrados dessa realidade aqui, e os Gálatas, parece que eles estavam esquecendo disso. Quanto à promessa, a falsa promessa que os judaizantes estavam fazendo a eles. Em outras palavras aqui, Paulo ele está dizendo que eles estavam prometendo uma mentira aos Gálatas. E pior do que isso aqui, meus irmãos, eles condicionaram a salvação dos Gálatas a rudimentos, a homens. E nesse caso aqui, os próprios judaizantes estavam se dizendo os agentes da salvação. Eles estavam dizendo que se eles, pela instrumentalidade do rito da circuncisão, se eles na administração da circuncisão, por exemplo, eles viessem circuncidar os Gálatas, eles estavam se declarando os que justificam pela instrumentalidade da circuncisão, os que salvam pela instrumentalidade da circuncisão, aqueles que vão até eles. Você percebe o perigo disso? Inclusive nos nossos dias, isso acontece. Isso acontece. Pessoas que podem chegar a nós e, em vez dele anunciar promessas que a Escritura nos ensina que elas provêm do próprio Deus, que ela provém da graça de Deus e não vem de homens, isso sutilmente pode ser ensinado, pode ser anunciado, e como não tem sido anunciado em tantas igrejas locais, inclusive neste momento ou nesse dia. E induzindo os Gálatas a confiarem a salvação e o cancelamento dos seus pecados, a sua redenção, nos rudimentos, em ritos e também em promessas de homens. Veja que essa aí é uma visão, inclusive, sacramental de salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a regeneração dos Gálatas, na perspectiva dos legalistas, ela era baseada num rito e no ministrante dela. Eu creio que você deve se lembrar que eu mencionei isso alguns domingos atrás, quando você vai para a Confissão de Fé, no capítulo 27, lá na seção 3, basicamente, ela nos deixa claro que não há algum poder regenerador ou salvífico, seja no ministrante, como também no elemento ou no sinal externo, que é aplicado para simbolizar regeneração, salvação. A Confissão de Fé deixa claro que a eficácia dos sacramentos, por exemplo, que a gente aqui está lidando com ritos que apontam para um sinal, para um selo, é um sinal externo. E deixa claro que nem o batismo e nem a ceia do Senhor, a eficácia deles, que manifestar a graça de Deus, não dependem de elementos externos. Não depende muito menos de quem os administra. Não depende veja bem os termos bem precisos, não depende da intenção dele. O ministrante pode até desejar que você seja salvo, como ele deve desejar.
Ele deve desejar. Quando o conselho aprova exame de candidatos a ser membro da igreja, e eles estão ali agora para receber o sacramento do batismo, porque fizeram sua pública profissão de fé, todos nós, não apenas os ministrantes, estamos ali desejando que se confirme a salvação deles, a graça, a manifestação e a eficácia da graça de Deus na vida deles. Entretanto, o nosso desejo, a nossa intenção, e muito menos do ministrante, a intenção dele, e mais ainda, a piedade dele, não tem eficácia alguma em cumprir-se a promessa de manifestação da salvação nele. Não tem. Os elementos em si mesmo, e muito menos os seus ministrantes, eles têm alguma eficácia regeneradora, de transformação, de renovação na vida de alguém. Não depende da intenção e da piedade deles. Felizmente, a igreja medieval, ela foi contaminada por essa mesma heresia que estava sendo disseminada entre os judaizantes, ou melhor dizendo, entre os gálatas pelos judaizantes. E, infelizmente, irmãos, esta mentalidade ela tem surgido entre os atuais evangélicos, quando eles consideram certas práticas, pessoas, sinais, ritos, como elementos de regeneração e de purificação de pecados. Ninguém pode nos purificar ou nos libertar dos nossos pecados se não for apenas o Espírito Santo. Esse é o significado da partícula C. Só o Espírito Santo soberanamente regenera, faz nascer de novo, faz ter vida de novo alguém que está morto nos seus delitos e pecados. A eficácia da graça de Deus só se manifesta em nós porque é uma obra unicamente do Espírito Santo. Observe agora o que nos diz claramente, vá para João capítulo 3, o verso 6, onde o próprio Senhor Jesus Cristo ele faz essa clara distinção entre o que é provindo da carne e o que é do Espírito, para deixar claro isso. Olha o que o Senhor Jesus diz, João capítulo 3, o verso 6, ele diz lá, Evangelho de João 3, verso 6. E nós, no decorrer aqui da exposição desse verso, do verso 25 de Gálatas 5, nós vamos também paralelamente acompanhar João 3, capítulo 3. João capítulo 3. Então deixe a sua Bíblia também marcada aí no texto de João capítulo 3. Que nós vamos estar sempre acompanhando aqui. O Senhor Jesus diz a Nicodemos lá, olha o que ele diz. A distinção que ele faz das duas coisas. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, veja a mesma coisa que o apóstolo Paulo já havia aplicado aqui, nos lembrando esta mesma verdade, agora lá em Gálatas capítulo 5, no verso 17, quando ele vai dizer que a carne e o Espírito são opostos entre si. Ele já havia dito isso lá. Ninguém, meus irmãos, pela própria carne, pelo seu esforço ou pela sua vontade natural, consegue se livrar dos seus pecados, culpa e a condenação deles. Isso é um claro indicativo aqui de que eu e você não podemos confiar nas coisas que são da carne. E esse é o perigo. E é por isso que, quando você participa dos sacramentos, veja que é algo do Espírito, o que ele simboliza. E tornar um elemento que é sacro, ou que é sacramento, e você usar isso de uma perspectiva totalmente inversa do que ele significa e do que ele aponta. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Coríntios que torna-se réu do corpo e do sangue de Cristo, por exemplo, no caso da ceia. Porque faz as coisas do Senhor e participa das coisas do Senhor numa perspectiva carnal. Eu estou falando daqueles que são ímpios, obviamente. Porque eles participam do sacramento com uma outra intenção que não é necessariamente a obra do Espírito Santo deles, no coração deles, de realmente levá-los a verdadeiro arrependimento dos seus pecados, a rejeitar e desprezar os seus pecados, e realmente sentirem o gozo e a alegria de uma vida de santificação na sua vida, no seu dia a dia. E aqui, agora vamos para os dois verbos aqui usados, que é viver e andar. E esses dois verbos estão, como eu já disse, mostrando a obra
completa do Espírito Santo em nós. Nós aqui devemos dar destaque a esses dois verbos, viver e andar, porque eles nos ensinam aqui que a obra da salvação em nós pelo Espírito Santo, sendo ela completa, primeiro, o texto está nos dizendo que necessariamente o Espírito nos dá vida em primeiro lugar, por isso que a regeneração vem primeiro. No processo, aliás, na aplicação da salvação. A regeneração, ela vem primeiro. E assim, em uma nova vida, agora vem em consequência quando ele nos lembra esse verbo andar. Então nós andaremos, aliás, nós não andaremos mais nos trilhos do pecado, como foi muito bem enfatizado no verso 24, crucificaram a carne, ou seja, eles estão mortos para o pecado. Há um processo de mortificação do pecado, quando ele está relacionando o verbo viver com a ideia da regeneração e o verbo andar com o processo da santificação. Então, veja que esse contraste nos mostra que crucificar a carne e as inclinações do pecado com o agora andar em novidade, literalmente a expressão é essa, andar em novidade de vida no Espírito. Mas só que a construção aqui destas duas orações, aqui no verso 25, elas nos revelam que elas nos indicam duas ações do Espírito Santo em nós. Como que nós podemos concluir isso aqui? Veja como que está a construção da primeira oração. Quando eu falo duas orações aqui, nessa mesma sentença do verso 25, você tem a primeira oração. Se vivemos no Espírito, ou ele está dizendo, somente o Espírito nos dá a vida. Então, se vivemos no Espírito, e agora eu quero que você se atente aí à partícula no, quando ele completa no Espírito. Essa partículazinha aí, ela também nos é fundamental aqui no entendimento do verso 25, porque, na verdade, na nossa tradução em português, vamos dizer que a preposição que deveria ser usada aqui não é no. Não é no. Mas na tradução mais precisa aqui no grego, originalmente seria se vivemos pelo Espírito e não no Espírito. O sentido, obviamente, que ele está aplicando aqui é de maneira geral o mesmo significado. Mas quando ele coloca a ideia de pelo Espírito, fica, digamos que mais claro aqui quando essa preposição aqui nos dá o significado e o sentido aqui dessa frase, que Paulo ele está aqui sendo enfático em dizer que nós dependemos inteiramente da obra do Espírito. Enquanto que a segunda oração, ela também usa a mesma preposição. Ela repete o mesmo sentido quando ele diz, se vivemos pelo Espírito, também pelo Espírito andaremos em novidade de vida. A expressão pelo está dizendo que você está debaixo ou sob o controle do Espírito, como nós já vimos no verso 16. O verso 16 diz lá, andai no Espírito. Ele está dizendo, andai sob o controle do Espírito Santo. E agora, mais uma vez, ele está repetindo essa mesma sentença aqui, em nos lembrar que a obra da redenção, ela é toda realizada pelo Espírito Santo, ou mais precisamente, a regeneração é uma obra que só o Espírito Santo realiza em nós. Não depende de nós sequer, meus irmãos, uma pequena fagulha ou contribuição que se possa dar em relação à nossa regeneração. Você não pode contribuir com sequer um detalhe, minúsculo que seja, de uma pequena partícula que seja, que você possa contribuir para que haja regeneração em nós. Você não pode ajudar o Espírito Santo, você não pode convencer por si mesmo o Espírito Santo de te regenerar, você não pode barganhar com ele, porque essa é uma obra soberana, da qual isso depende dos decretos de Deus, e obviamente o Espírito Santo participa dos decretos de Deus, o Filho participou dos decretos de Deus, a Trindade nos seus decretos, também na determinação de quem será regenerado, quem foi regenerado e quem é regenerado, é uma obra que foi designada exclusivamente ao Espírito Santo. Você não pode decidir por você qual vai ser o seu futuro e o seu destino em relação à sua condição espiritual. Esse é o significado aqui que envolve a regeneração. E lembrarmos um termo que a gente está relativamente acostumado a ouvir, e aqui é bom repeti-lo, quando nós somos lembrados que isso aqui é uma obra monergística, ou seja, depende só de um.
que está acima de nós. É uma obra soberana do Deus Trino por meio do Espírito Santo. Veja agora aqui o efeito que esta frase ela vai ter na epístola, aqui no verso 25, onde ela possui aqui duas mensagens, uma para os Gálatas e ela possui uma outra mensagem também para os judaizantes, quando o apóstolo Paulo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito ou pelo Espírito. Veja que ele está lembrando aqui que se eles têm o Espírito, ele está lembrando dos Gálatas, se eles têm o Espírito Santo, eles andarão de conformidade com a lei do Espírito. Agora também nós somos lembrados de que, ao mesmo tempo, implicitamente, os que estão na morte, os que estão sob o domínio do pecado e que estão sob já o domínio da morte, eles já experimentaram o seu estado de morte, eles não vão experimentar. Eles já vivem e experimentam sob o domínio da morte, eles estão pela morte, eles experimentam já a sua condição de alguém que vive sob o preâmbulo do inferno, mesmo estando dentro da igreja e usufruindo dos privilégios da salvação. Não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo, mas isso é algo interessante, você perceber que tem ímpios que desfrutam dos privilégios da salvação, dos benefícios externos da salvação. Aliás, para sermos até um pouco mais além, é possível até que um ímpio ele desfrute, sendo membro da igreja, dos privilégios de alguns privilégios internos da salvação. É possível que o Espírito Santo dote ímpios com determinados dons. Dom não salva ninguém, a não ser o dom do Espírito. Mas é possível que o Espírito Santo dote os ímpios, alguns ímpios, para que eles usem determinados dons, onde o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo não habita neles, mas o Espírito Santo age neles. Primeiro os entregando ao seu próprio coração, nas intenções do porquê que eles vão usar esses dons. Não à toa, porque você vai encontrar muitos líderes, pregadores, pastores, alguns que são presbíteros, são professores de escola dominical, porque a relação disso tem a ver muito com o uso do ensino e governo na igreja. Então, eles até, em certa medida, eles vão desfrutar desses dons, pelo menos alguns. Onde é que a gente pode verificar isso na Bíblia? Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, ele falou isso. Quando ele disse que no dia do juízo estarão os da esquerda e da direita, ele disse que os da esquerda, eles vão argumentar com o Senhor Jesus, dizendo o quê? Mas Senhor, em teu nome, veja, em teu nome nós expulsamos demônios ou expelimos demônios. Isso tem a ver com um dom, com alguma habilidade que não é nata, ou não é natural, quando eu falo natural, no sentido do uso, do objetivo daquilo. Mas aquilo tem relação com coisas espirituais. Expelir demônio não é qualquer um que faz. Em teu nome nós curamos pessoas. Ele não está falando de alguém que fez medicina e ele tem habilidades ali, nata para que possa usar os seus recursos, seus aprendizados. Não, ele está falando de alguém que invocou o nome do Senhor, mas falsamente. E ele então realizou uma operação miraculosa ali. Mas o Senhor Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então veja, verso 25 está implicitamente nos lembrando dos que eles estão pela morte, eles já experimentam os prejuízos como também os efeitos da morte na sua vida. Mesmo que os privilégios da salvação podem ser manifestos para eles. O que significa aqui, meus irmãos, viver no Espírito? Vamos a algumas aplicações. O que significa viver pelo Espírito? Paulo aqui ele está nos lembrando que a obra da regeneração dos crentes. Olha, por exemplo, o que nos diz aqui João capítulo 3. Agora volte mais uma vez no contexto de Nicodemos. João conversando com Nicodemos, no capítulo 3, verso 2. Primeiro, a obra da regeneração nos crentes. O significado que nós podemos, em primeiro lugar, destacar é o que o Senhor Jesus diz a Nicodemos. Ele vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver
o reino de Deus. Você percebe o ver? Eu queria chamar sua atenção para o verbo ver, porque depois, nos versos posteriores, quando Nicodemos indagar, pode alguém voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? O que é da carne é da carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. O primeiro, o que é do Espírito está em letra maiúscula. O que é do Espírito pertence ao Espírito, aí depois ele coloca em letra minúscula, porque são coisas espirituais. Quando ele fala que não pode ver, a relação do nascer e ver. Quem está morto não vê nada. Quem está morto está inerte, não há vida nele, então não há reações, não há nada nele. Então ele está dizendo, quem não voltar a ter vida, se o Espírito de Deus, eu vou depois entrar no ponto que Jesus fala, mas se o Espírito de Deus não produzir vida nele, ele não poderá ver, porque a primeira coisa quando alguém nasce, ele vê. Há uma percepção nítida das coisas. É nisso que ele está relacionando, em dizer que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está lembrando de algo que nós já experimentamos aqui em vida, a partir do momento em que a regeneração acontece, a justificação acontece, e assim produz a conversão, que é fé e arrependimento. Quando alguém é despertado da sua morte espiritual, ele passa, em primeiro lugar, ver as coisas que são do reino de Deus. É nesse sentido. Quando há conversão, ao contrário dos que já estão na morte e já desfrutam o preâmbulo do inferno aqui nessa vida, os que nascem de novo, eles, ao serem despertados pelo Espírito Santo na sua consciência, seu coração, eles passam primeiro, antes de entrar no reino, eles passam primeiro a ver as coisas do Senhor. Eles passam a contemplar as coisas que pertencem ao Senhor. Então, primeiro aqui, nesse contexto, ele está mostrando que a obra da regeneração, ela é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Segundo, que a regeneração, ela envolve o renascimento de uma pessoa, para que primeiro ela contemple, para que primeiro ela, quando nós vemos algo que é bom, quando nós somos despertados para algo que é bom, você quer aquilo. Você deseja aquilo. Então, ele destaca o fato de que primeiro, então, é necessária a regeneração, porque deve haver um novo nascimento. E aqui não se trata, como já comparado e já mencionei, não se trata de um nascimento carnal, mas de um nascimento espiritual. A carne, irmãos, é aquilo que é externo, é aquilo que é visível aos nossos olhos carnais, porque os olhos carnais, e eu não estou me referindo apenas à visão física ou fisiológica, os nossos olhos de fato, mas eu estou lembrando você aquilo que é perceptível a nós. O homem no seu estado de pecado, ele não tem percepção das coisas do Senhor, porque está morto para essas coisas que pertencem ao Senhor. Então, ele precisa de um novo nascimento, porque a carne é aquilo que é externo e visível, e que os olhos veem, o corpo também sente, e o corpo também deseja. Por isso que ele está lembrando, e eu mencionei antes, o que é da carne, é da carne. O que os nossos olhos contemplam para saciar aquilo que é do nosso coração, leva o nosso corpo também a desejar aquilo, a sofrer. Imaginemos aqui, o que nós contemplamos e olhamos, quando pecaminosamente aquilo é contemplado, o nosso corpo anseia por aquilo. Às vezes as pessoas sofrem de tal forma desejando aquilo, que ele adoece. Ele adoece, porque ele sabe que ele não pode ter aquilo, mas ele adoece. Ou então ele usa o seu próprio corpo, ele usa todos os recursos que ele tem ao seu alcance, do que é da carne, para ter aquilo que ele não pode ter, para fazer aquilo que desagrada a Deus. É o que chama-se de concupiscência, inclinação. O próprio Senhor Jesus, quando ele relaciona isto, ele mostrando claramente que o que é da carne não pertence ao que é do Espírito. Nós somos lembrados aqui, quando ele diz a Nicodemos, ele fala: Nicodemos, em verdade te digo que quem não nascer, olha agora a relação de dois elementos aqui da regeneração, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Que o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é do Espírito. E ele depois vai dizer: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É como se ele estivesse advertindo Nicodemos, dizendo: você deveria saber disso. Você conhece a lei, você conhece a Escritura. Nicodemos aqui, irmãos, mesmo ele sendo letrado no Antigo Testamento, veja aí que ele, nesse instante ainda, não sabia discernir o que a própria Escritura que ele conhecia, que é do Antigo Testamento, dizia sobre a obra da redenção prometida na lei, inclusive nos apontando para essa obra da regeneração do Espírito Santo. Porque o próprio Senhor Jesus havia confrontado ele, dizendo, depois dessa explicação, ele vai dizer: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe disto? Eu posso dizer que, inclusive, nos nossos dias, quantos pregadores, quantos pastores, eles pregam, ensinam, exercem autoridade sobre a igreja na exposição, pelo menos supostamente exposição da palavra, mas eles não conhecem essa obra, porque eles não a receberam. Isso é sério. E quantos membros de igreja estão sentados ouvindo esses falsos mestres, esses falsos pregadores, e eles também acham que conhecem alguma coisa das Escrituras, mas não conhecem em essência as Escrituras, não conhecem a palavra de Deus, porque eles não foram regenerados. O conhecimento verdadeiro da palavra de Deus depende da regeneração. Aqui, irmãos, a regeneração, então, implica em alguns aspectos fundamentais para a nossa redenção, para a nossa liberdade do pecado. Primeiro, implica em tirar a cegueira espiritual do pecador. Segundo, implica em conhecer pelo Espírito o Evangelho e a Cristo. E, em terceiro lugar, implica em uma relação de liberdade da vontade do pecado em nós. E, quarto lugar, implica em uma purificação imediata do coração e da mente do pecador. Veja que nesse ponto, agora eu quero comentar rapidamente ou brevemente cada um desses três pontos. O que implica aqui a regeneração na obra da redenção em nós? Em primeiro lugar, quando diz que ela implica em tirar a cegueira espiritual do pecador, aqui nós somos lembrados de que o que os puritanos, por exemplo, chamavam de iluminação do Espírito, na obra da regeneração. A iluminação do Espírito, ela já começa a partir do momento em que alguém é regenerado, quando tira essa cegueira espiritual. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Olha a relação disso. Quando ele falou para Nicodemos: quem não nascer de novo, não pode ver. Primeiro, a regeneração, ela implica em tirar essa cegueira espiritual. E que, aqui, o que ele não via por causa da sua natureza carnal, por causa do pecado que lhe domina, agora o Espírito de Deus o faz ver e enxergar, o faz contemplar as coisas que são do reino de Deus. Qual é a primeira coisa que um pecador, quando ele é regenerado, ele contempla do reino de Deus? Qual é o primeiro aspecto da contemplação do reino de Deus? Você deve saber. Você deve saber, porque se você não sabe, você deveria saber. Você deve lembrar a ira de Deus contra nós, a justiça de Deus se manifestando contra nós por causa dos nossos pecados. Esse é o primeiro aspecto do reino de Deus. Mas a contemplação do reino de Deus, quando nos leva à percepção da ira de Deus contra nós, ele nos leva a pedir socorro da misericórdia de Deus, nos leva a ver na justiça de Deus a obra de Cristo realizada em nós, ou a nosso favor. Esses são os primeiros. Ninguém pode ver a beleza da glória de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus, se primeiro não contemplar o seu rei, que primeiro manifesta a sua justiça derramando ira sobre os ímpios, mas também derramou o seu sangue a favor daqueles que o contemplam pela primeira vez e o enxergam. E eles fazem igual aquele cego no caminho da entrada da cidade de Jericó, quando ele gritava: filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Arrependimento dos seus pecados, quando o publicano
agarrou-se numa das pilastras do pátio do templo. O Senhor Jesus, na parábola, diz que ele batia no peito com muita força, desesperado no seu coração, e dizia: "Se propício a mim, que sou pecador." É isso que você tem visto do reino de Deus, porque o que irá ser do porvir no entrar do reino de Deus, não mais teremos que bater no peito, no sofrimento, na agonia dos nossos pecados. A gente tem que dizer todos os dias nas nossas orações: Senhor, tem misericórdia de mim. Se não há palavras que você lembre do porquê e como orar diante do Senhor quando você estiver distante da presença dEle, guarde apenas estas palavras em dizer nas suas orações: Senhor, tem misericórdia de mim. Se não há forças para você abrir a sua boca, que em seus pensamentos você sempre ore dizendo: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. Compadeça-te de mim, Senhor. Porque nem mesmo as minhas palavras e o meu raciocínio e a minha mente têm se elevado à tua presença, de tanto que eu tenho pecado contra ti. É isso que nós primeiro precisamos ver, que envolve o reino de Deus. E a obra da regeneração envolve esse aspecto de Deus tirar a cegueira dos nossos olhos e contemplarmos as coisas que são espirituais. Quando aqui nós somos lembrados de que implica em conhecer pelo Espírito também o Evangelho e também conhecer a Cristo. Então, ver, agora conhecer. No Antigo Testamento, a gente precisa lembrar que o povo de Deus, ele necessitava da lei transitória para que eles pudessem aprender e também se firmar na promessa. A promessa era dada pela administração da lei, salvação era pela graça. Mas, meus irmãos, vejam que, infelizmente, eles não tiveram a atuação do Espírito Santo de uma forma permanente entre eles, de uma forma plena entre eles, porque isso só acontece agora a partir da nova aliança. São os crentes na nova aliança que agora eles não necessitam mais da administração da lei, não necessitam mais dos rudimentos da lei, dos seus rituais antigos e de alguém que seja ali represente-o como mediador, como intercessor, para que lhe ensine como havia necessidade na antiga aliança. Eles precisavam de profetas, eles precisavam de sacerdotes e eles precisavam de reis, para que eles lhe ensinassem, para que eles falassem pela lei da promessa da vinda do Redentor e da descida do Espírito Santo de forma plena sobre o seu povo. Eu fico imaginando que esses crentes da antiga aliança, imagino que alguns possam ter desejado tanto, pedido a Deus que esperassem que eles não nascessem naquela época, porque eles desejariam nascer no momento em que o Espírito Santo viesse descer de forma plena sobre eles. Talvez tamanha era a fé e o desejo que eles tinham de contemplar o Redentor como muitos contemplaram, e de terem experimentado o que foi o dia de Pentecoste, quando eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo entrou, e nunca mais ele saiu. Nunca mais ele saiu. E aqui nós temos, por exemplo, lá em 1 João, vá para 1 João capítulo 2, versos 27 e 29. 1 João capítulo 2, versos 27 a 29. Olha o que ele diz. Quando eu lhe lembro aqui que nós temos na regeneração esse conhecimento imediato do Evangelho e também de Cristo, veja que ele diz que não mais nós temos esse conhecimento dependendo de mediadores humanos, da administração da lei, porque agora, meus irmãos, como diz lá em 1 João 2,20, lá em 1 João, primeiro verso 20, quando ele diz que nós recebemos a unção, porque nós não temos mais necessidade de quem nos ensine. Vamos ao verso 20 primeiro, ele diz: e vós possuís a unção que vem do Santo, e tendes conhecimento. Isso faz parte da obra da regeneração. Enquanto que agora o apóstolo João também nos deixa claro que este aspecto da regeneração que se manifesta em nós pelo Espírito Santo nos tira agora, ele tira aqueles empecilhos desses rudimentos da antiga aliança, porque agora é o próprio Espírito Santo que nos ensina no nosso coração.
Quando ele vai dizer, agora o verso 29, verso 27 ao 29. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não, olha isso aqui, e não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Ele não está dizendo aqui que não necessita de presbíteros para ensinar, não é isso que ele está falando. Mas ele está falando de um conhecimento que é provindo direto do próprio Espírito. Por que que nós temos os pregadores da palavra para que eles ensinem a palavra, eles exponham a palavra ao Senhor? Porque eles são apenas a boca do Espírito de Deus, não é falando apenas a intelectualidade de cada um de vocês. Vocês compreendem certas coisas que são ensinadas a vocês? Vocês compreendem a essência do que é o Evangelho em cada sermão pregado? Em cada leitura das Escrituras que vocês fazem no culto doméstico? Em cada entendimento e contemplação que vocês veem de princípios e doutrinas que estão nas Sagradas Escrituras? Não é porque vocês possuem um conhecimento próprio disso, mas é porque o Espírito Santo está constantemente, desde a regeneração. É automático aquilo desde a regeneração. A regeneração é uma obra automática, ela é imediata. Está ali desde aquele momento ensinando, instruindo no nosso coração. Por isso que é uma obra que só depende dele. Ele nos desperta, mas ele também faz com que nós venhamos ter um entendimento espiritual das coisas do Senhor. Isso me faz pensar, eu e a Raquel estávamos conversando sobre isso ontem, no horário um pouquinho antes do almoço. Muitos têm argumentado que crianças não têm capacidade de ouvir a pregação do Evangelho, pelo menos parcialmente. Dizem que crianças, por causa ainda do desenvolvimento, ainda do processo de desenvolvimento delas, elas ainda não são capazes de nós como adultos, de entender o que está sendo anunciado do Evangelho. Porque elas ainda são crianças. Os seus sentidos e o seu desenvolvimento, eles estão ainda em desenvolvimento. Então eles precisam de recursos a mais. Eles precisam de rudimentos como culto infantil. Eles precisam de rudimentos como professores ou professoras que não sejam ordenados ao ministério da palavra e que estejam fora do culto solene, para em uma sala separada, paralelo ao momento do culto solene, da Assembleia dos Santos no dia do Senhor, eles possam ter na linguagem deles a instrução da palavra, porque eles são inferiores a vocês ou a nós adultos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: em que momento alguém é regenerado e é convertido? Se você me perguntar, pastor, qual foi o dia da sua conversão? Irmãos, não sei. Eu nasci na igreja. Eu nasci no lar evangélico. E eu fui ouvindo. Eu sei que na minha infância, o Evangelho já estava claro para mim. O Evangelho estava claro na minha mente. Com 8 anos de idade, eu pude fazer minha pública profissão de fé. Porque não foi meu pai, não foi a minha mãe, não foi o pastor da minha igreja que me regenerou. Foi o Espírito Santo. Entendimento, elas estão ouvindo, porque o Espírito Santo, nesse momento, ou em próximos momentos que tivermos juntos, o Espírito Santo provavelmente está regenerando, dando conhecimento ao coração delas. Culto infantil, eu repito, culto infantil. Pessoas que não são ordenadas para o ministério da palavra, não têm esse ofício no ministério da pregação da palavra, eles são rudimentos, eles são obstáculos, eles atrapalham o ensino correto do que é
o evangelho no conhecimento do verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Não estou dizendo que essas pessoas não levam isso a sério. Elas podem levar isso a sério. Irmãos, até mesmo os ímpios, quando fazem as coisas contra Deus, eles levam essas coisas a sério. Eles levam isso a sério. E muito a sério. Talvez eles levam mais a sério do que nós em relação a algumas coisas da nossa vida cristã. Tiago diz que os demônios, quando estão na presença de Deus, eles não apenas creem em Deus, mas eles tremem diante de Deus. Quer levar mais a sério do que isso? Alguém que leve a sério as coisas do Senhor, os demônios levam mais a sério as coisas do Senhor, talvez, do que muitas outras pessoas. É um método que pode funcionar? Funciona. Se você levar a sério e fizer certinho do jeito que o protocolo manda, que o método manda, claro que vai dar certo. A grande pergunta não é se dá certo. A grande pergunta é: a palavra de Deus ordena fazer isso? A palavra de Deus manda fazer isso? Um conhecimento que não depende de quem vos fala, porque é o Espírito Santo que está ensinando você agora no seu coração. E isso aconteceu de forma imediata a partir do momento em que houve regeneração, houve um novo nascimento. Eu vou parar por aqui. No próximo sermão eu continuo nas outras duas últimas aplicações, as implicações aqui da regeneração. Que o Senhor nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar.